Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma honra muito grande falar de um assunto que eu considero fundamental. Eu acho que todo mundo que está na igreja, né, ou que busca Deus, deveria escutar o que eu vou falar para vocês. A Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós podemos escutar, né, a palavra de Deus por muitos homens, mas buscar ela, a verdade na Bíblia, é fundamental. Não podemos ouvir apenas homens falar, porque os homens erram, né? Eu mesmo posso estar falando para vocês uma coisa que não é completamente correta. E eu venho de um berço católico e frequentei, né, as escolas, né, Colégio Catarinense, Coração de Jesus, lá em Florianópolis, com toda a formação católica, e eu frequentava a igreja semanalmente, né, e fiz Eucaristia e fiz tudo que, né, que a igreja nos mandava. E depois, ouvindo a igreja ortodoxa grega em Florianópolis, né, que é a igreja a qual meu pai, né, frequentava, eu percebi que havia diferenças, né? E depois, ao namorar, né, a Gabriela, que hoje é minha esposa, mãe dos nossos 3 filhos, né, eu comecei a discutir com ela assuntos concernentes à verdade, né? Então Jesus parecia ser diferente do que aquele que eu conhecia. E eu me vi escutando muito, né, mas sem conhecer a verdade que estava na Bíblia. E aí eu comecei a frequentar a igreja dela em Florianópolis, e uma igreja evangélica, e eu comecei a ler a palavra de Deus, ler a Bíblia diariamente. Eu falo isso para vocês hoje, mais de 12, 14 anos que eu leio a Bíblia diariamente, né? Terminei início desse ano o meu bacharel em teologia, né? Existe o curso básico, médio e o bacharel em teologia pela Academia de Pregadores, né? Que é um curso maravilhoso. Quem busca também recomendo para vocês, e algo que ao ler a Bíblia anualmente, de forma completa, eu comecei a ver essas discrepâncias, né, entre o que era dito e o que estava realmente descrito na palavra de Deus. Aqui na minha casa eu mostro para vocês algumas versões, porque as versões também podem mudar o nosso entendimento. Inclusive quando a gente lê, eu gosto de ler em inglês também, quando lê em inglês você parece que tem uma visão diferente, consegue ver a tradução, né? Eu tenho a tradução do grego, que eu sei falar um pouquinho, né? Então esse entendimento vai fazer com que a gente alcance mais a verdade. Então aqui mostrando para vocês, eu tenho a Corém Tanar, né, em hebraico, traduzida uma para o português e outra para o inglês, que é o que o judeu lê hoje, né, que é o nosso Antigo Testamento. E existem várias versões, né, a Bíblia da escola, né, dominical, que eu acho maravilhosa, presente do meu pastor, né, o pastor Wilson de Souza, que é o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus aqui de Ituporanga, Santa Catarina. E nós temos várias versões mais simples, como a Mensagem, que é uma versão que ela não é tão completa, mas você consegue ter a primeira leitura, um bom entendimento. Na internet nós temos a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, recomendo, né, para quem está lendo também pela primeira vez, ou quer uma linguagem mais simples. Você pode até escutar a Bíblia ao invés de ter que ler, né? Então às vezes escutar primeiro Marcos e aí posteriormente aprofundar lendo, né, no papel, que eu acho que é a melhor maneira. E meditando, né? A gente sempre tem que orar para que Deus revele a verdade, tá? E nós temos Bíblias infantis, né? O meu filho mais velho, Lucas, ama essa Bíblia aqui, já é a segunda que eu compro para ele, a primeira já elas vão se despedaçando, né? Depois eu mostro para vocês, a minha Bíblia já está, eu amo a minha King James, que é uma excelente tradução. Tem Bíblias que são nova tradução da linguagem de hoje, mas tem a NVI, a NVT, né, que tem esse devocional. Desse ano eu acabei dando a minha, essa aqui é da minha esposa, mas eu estou lendo agora, porque a minha, que é capa dura, recomendo para vocês. Quem vende, eu acho que é o Jesus Cop, né, o Douglas Gonçalves, e tem várias outras versões mais simples, até mais complexas, né? A King James talvez seja uma das mais complexas, né? Mas ela você consegue ver, né, uma pureza na realidade das palavras, né? Eu que às vezes leio um pouco no hebraico e leio um pouco né, o Antigo Testamento hebraico e algumas partes em aramaico, que eu não sei falar, e a parte do Novo Testamento ela é escrita em grego koiné, né, um grego corrente. Então não é difícil de entender e ler algumas partes, né? Porque nós precisamos deixar, né, vou usar um exemplo.
quando a gente está lendo no grego, você vai ler filhos de Deus, né, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E a Bíblia também diz que aquele, né, todo aquele que nele crê não pereça, né, que possa ser filho de Deus. Então, quando a gente fala que é filho de Deus, aí existe o filho teknon, que é um filho imaturo, um filho bebê, um filho que precisa de leite, né, espiritual, ou seja, um alimento praticamente digerido, e tem o huirós, né? O huirós, que é o filho, é também a mesma tradução para o português, mas é um filho mais maduro, é um filho que busca o seu alimento, um filho que tem uma certa independência, né, que tem uma força mais forte, mais completo, né? E Paulo também fala, eu gostaria que vocês não fossem mais teknon, gostaria que vocês se tornem, né, ruirós. Então, conhecer também essa diferença é interessante, né? Temos, assim como o amor, né? O amor em grego tem 3 palavras, né? Tem o philia, tem o eros, né, que é o amor marido e mulher, né? O philia é pai e filho, e o ágape, né, que é o amor completo, o amor de Deus, isento de qualquer interesse, né? Então nós precisamos também ter um entendimento que a nossa língua pode ser um pouquinho você pode perder detalhes, mas mais do que isso, o mais importante é você conhecer a verdade. Eu conheço pessoas que têm muita sabedoria, mas não têm um conhecimento bíblico completo. Mas essas versões 365 são muito interessantes para que você possa ter como é que diz, uma visão global da Bíblia, porque senão às vezes você fica muito em Mateus, Marcos, Lucas e João, que eu acho que, né, a biografia de Cristo, que é a parte do coração da Bíblia, mas você precisa também buscar as epístolas de Paulo, você também precisa buscar o Antigo Testamento para que você entenda qual é o relacionamento de Deus, qual é a nova aliança, qual é a aliança que havia no passado, né, qual é a promessa que foi dada para os filhos de Deus, né? Será que é só para o povo judeu ou será que é para todas as nações, todos os povos? Então você consegue ter um entendimento. Eu, há 2 meses atrás, estava em Jerusalém, estava pregando lá para judeu, preguei até para um armênio ortodoxo. Então a gente pode falar a verdade porque eles também precisam ouvir a verdade, né? Claro que a nossa aliança com Deus é diferente da aliança dos judeus, mas nós precisamos explicar para aqueles que perguntam, aqueles que têm interesse e aqueles que querem saber mais a verdade. Mas qual é a diferença entre as Bíblias, tá? Então a Bíblia foi traduzida a primeira vez lá ainda na Septuaginta, 2, 3 séculos antes de Cristo, foi traduzido o Antigo Testamento, né? Só que ali havia os livros deuterocanônicos, tá? Os livros deuterocanônicos, eles nos falam sobre não, tem alguns probleminhas que depois eu falo para vocês, tá? Mas todo o Antigo Testamento que está na Tanar é justamente exatamente igual ao Antigo Testamento da Bíblia evangélica, né? A católica acrescentou, né, os deuterocanônicos em 1560, foi depois da Reforma Protestante, para que se houvesse um entendimento, mas eu vou explicar para vocês, esses livros têm alguns pequenos erros, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. No livro de Judite, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, fala que Nabucodonosor era o rei da Síria, ou seja, um erro crasso, né? A gente sabe, o Nabucodonosor, né, não era da Síria, né? Então já era um erro, né, histórico, né, da Babilônia. Então, né, já você vê erros, né? E Baruque também ele fala, né, da cronologia, tem pequenos erros. Primeira, segunda Macabeus, né, ele fala registro como é interessante para você conhecer a revolta macaba ali que aconteceu em 400 antes de Cristo, né? Mas ele tem erros de registro. E a gente sabe que a Bíblia, como eu falei, é inerrável, então não tem como você entender que isso aí é um livro canônico, né? Um livro sem erros. Todo o resto da Bíblia você não vai ver nenhum erro, né? Também vemos algumas doutrinas que eu acreditava ser correta quando eu era católico, né? Que seria salvação por obras, né? Que não é uma verdade, né? A nossa salvação é em Cristo mediante a fé, né? Então foi uma grande verdade que o Martinho Lutero trouxe, né? A luz para as pessoas, à luz das Escrituras. Então a gente não pode expiar, né? A gente não pode largar ou se livrar do pecado simplesmente com com as nossas obras, né? A nossa obra, por ser livre do pecado, né? Por
Cristo ter pago o sangue da cruz, nós podemos, né, limpou os nossos pecados, nós podemos ter uma nova vida em Cristo, e assim a gente faz a boa obra. Também questão de superstição, Tobias ali fala pegar um peixe e aí você, a fumaça, né, e você expulsa aqueles demônios pela fumaça do peixe, né? Então, coração, entranhas do peixe. Então isso também não tem cabimento, né? E também ali em Tobias você tem o anjo Rafael ensinando ele a mentir, né, para que consiga fazer. Então, isso não é algo que a gente considera verdade. Então, depois disso, né, então, explicando o Antigo Testamento, nós no Novo Testamento, esse testamento foi colocado em latim, ou seja, uma língua morta que praticamente ninguém fala, somente os mais estudiosos. Então, os pré-reformistas, né, aí eu já estou falando de Wycliffe, trouxe as primeiras traduções, né? E Gutenberg foi na primeira prensa, né? Ele começou a editar e publicar de uma maneira maior, e isso trouxe a verdade para as pessoas que buscavam a verdade. Então ali até 1500, né, a Bíblia era no latim e era só para quem era, né, do meio eclesiástico. E aí depois a Bíblia passou a ter a língua corrente, né, primeiramente o Evangelho, e posteriormente foi traduzida a Bíblia completa. Tá? E, claro, o grande modificador foi Martim Lutero, né, que nós comemoramos ali na Reforma Protestante, dia 31 de outubro, que o Martim Lutero ele traduziu, né, o Novo Testamento inteiro para o alemão corrente, né, ele teve um panorama político melhor na Alemanha para que ele pudesse traduzir para o alemão corrente, e as pessoas, né, tiveram essa verdade em suas mãos. Né? Por que dia 31 de outubro também, para a gente lembrar da Reforma Protestante? No dia... O pessoal comemora aqui nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil até agora está comemorando o Halloween, né? Que seria o Dia de Todos os Santos, né? A tradução é All Hallows Eve, né? Que seria o Dia de Todos os Santos, mas essa comemoração, porque no dia 2 é finados, então dia 1º. Então, como era o Dia de Todos os Santos, Martim Lutero no dia 31 de outubro, um dia antes, resolveu pregar as 95 teses, né? E as 5 solas, as 95 teses para mostrar não só para o meio eclesiástico, que não queria aceitar a verdade que ele, à luz da Bíblia, queria mostrar, mas ele colocou essas 95 teses na porta da igreja para que todo o povo soubesse, conhecesse melhor a palavra de Deus. Então, ali foi um marco na história, né? Ele colocou a sua vida em risco para que as pessoas pudessem, né, ver, ler e discutir, né, se aquilo que estava sendo feito, né, e pregado era exatamente a palavra, era uma verdade, se era segundo a palavra de Deus ou segundo a vontade daqueles homens que estavam à época à frente do meio eclesiástico. Então, para que isso não volte a acontecer, a nossa arma, né, é a oração, jejum e a dedicação à palavra de Deus. Então, a conversa de hoje é sobre justamente a gente ter esse entendimento, né, que é o resumo do resumo que eu estou passando para vocês, mas ter esse entendimento, né, você vai conseguir ter um discernimento, por que a Bíblia católica é diferente da ortodoxa, né? Eles incluíram ali um pouquinho depois, no Concílio de Trento, 1546, eles incluíram novamente, né, os deuterocanônicos, né, esses livros que contém erros, né, teológicos e erros históricos, mas não impede de que a gente leia. Eu já li algumas vezes, mas eu não vejo mudança na nossa doutrina espiritual. Na verdade, a gente deixa até mais confuso, porque você vê Cristo falando sobre a nossa salvação, né, especialmente no livro de João, e aí você vê uma mudança, né, uma doutrina de salvação por obra. Então nós não somos salvos por obra e sim por Cristo. Então essa é a principal verdade que precisa ser colocada, né? A King James, que eu falei para vocês, que eu realmente amo essa Bíblia, a minha até aqui está bem maltratada e, né, já está... Tem que arrumar ela um pouquinho aqui, mas a King James é uma Bíblia extraordinária, né? Foi o rei Tiago, né, o James, né, em inglês, e ele em 1611
reuniu, né, os mais conhecedores da palavra, das escrituras que se tinha, né, do original, para traduzir o mais próximo do possível para o inglês. Então, em inglês realmente é uma tradução difícil, né? Eu tenho uma português e inglês diretamente da King James, só que é uma tradução bem difícil, o inglês clássico, complexo, mas é bom em alguns trechos, quando a gente vai estudar ou vai pregar, tentar buscar o mais próximo do original. Então, como a primeira parte dessa aula, né, que é a aula da Escola Bíblica Dominical, mas essa parte, essa introdução que eu vou separar num vídeo, é interessante para que você, primeiramente, ser grato a Deus, né, e esses heróis, tanto os pré-reformistas como os reformistas, né, o Wycliffe e Gutenberg e o Martim Lutero para frente, para que a gente teve, né, para que a gente teve a capacidade, né, de ter esses livros em nossas mãos. E se você imaginar, né, que apenas 16% dos ditos evangélicos já leram a Bíblia de forma completa, isso é algo lamentável, mas às vezes a gente faz um vídeo sabendo que não vai alcançar tantas pessoas, mas a gente sabe que pelo menos as pessoas que forem alcançados pela verdade, pelo livro, né, por saber a palavra de Deus, já é o suficiente, né? Não somos salvos por conhecer a palavra, mas conhecendo a palavra a gente conhece, né, a vontade do Senhor, a gente consegue entender as profecias, a gente consegue, né, discernir do que é bom, do que não é, né? Hoje eu vejo as igrejas, assim como eu já frequentei muitas igrejas no passado, especialmente neopentecostais, e hoje numa pentecostal, né, na Assembleia de Deus, mas eu digo para vocês que as igrejas hoje estão cada vez mais, as churches, né, estão se modernizando, mas nem toda mudança ela é positiva. Então isso a gente também precisa ter esse discernimento. Eu vejo que eu entro em algumas igrejas, não vou falar o nome aqui para não ofender algum irmão que também possa frequentar, mas você vê igrejas escuras a qual você não consegue ler a sua Bíblia física, né? Você não consegue orar antes da ministração da palavra, então você escuta músicas altas, um ambiente de empurra-empurra, você tenta se ajoelhar para orar, você é o único, você leva a Bíblia física. Isso já aconteceu comigo, até o pregador obviamente não me viu, mas ele criticou e debochou de igrejas em que se leva a Bíblia debaixo do braço. E eu falo para vocês que levar a Bíblia debaixo do braço tem vários benefícios. Primeiro, até essas Bíblias online, a qual que eu também escuto e leio, mas ela pode ser modificada. Às vezes você vai ver uma atualização, até hoje eu não entendi por que tem atualizações dentro das versões que já estão pré-escritas, né? E também você, com a Bíblia na mão, você, né, se daqui a pouco eles proibirem no nosso país, como em alguns países comunistas foi proibida a Bíblia, né, ser divulgada, impressa ou até distribuída, então você ter essa Bíblia original com você, futuramente pode ser muito interessante, porque nós sabemos que os últimos dias serão como os dias de Noé. Então, como assim os dias de Noé? Os dias de Noé, as pessoas, né, estavam muito ocupadas, né? Casavam, davam casamento, faziam as coisas, mas não tinham tempo para Deus, né? E escutavam a verdade através de Noé, mas as pessoas não quiseram, né? Quiseram fazer a sua própria vontade. Então, ter a Bíblia com você é interessante. E eu vejo com os meus filhos também, né? Eles vêm todos os dias, eu e a Gabriela orarmos, eu e ela jejuarmos, eu e ela diariamente lermos a Bíblia. Então, esse bom exemplo leva os nossos filhos, né? Meu filho já leu e esses tempos, semanas atrás, eu vi o meu filho mais velho, Lucas, com 8 anos, orientar a minha menina, a nossa menina de 7 anos. Eu não sei qual era a situação, mas ele sentou com ela, senta aqui, mano, eu quero falar algo para você. E ele abriu a Bíblia e fala, olha, aqui em Eclesiastes fala o seguinte, que existe tempo para todas as coisas, né? Tempo para colher e tempo para plantar, tempo, né? E ali ele foi explicando através da palavra de Deus com apenas 8 anos de idade para a irmãzinha que provavelmente estava ansiosa ou aflita com alguma coisa. Então, eu falo para vocês, o exemplo é realmente, né, é diferenciado do que qualquer ordem, do que qualquer imposição. E, né, quando a palavra de Deus fala, né, ensine o seu filho no caminho, junto com ele aonde você vai, né? Então, você não vai deixar o seu filho na escola bíblica,
você vai na escola bíblica com ele, você vai no culto, ao culto, né, com ele, você vai à igreja com ele, você não vai, né, levá-lo, você vai estar junto, né, mostrando para ele que esse é o caminho correto. Né? Nossos filhos vão mais pelo exemplo do que pelo que nós falamos. Né? Então, agradeço, né, por você ter escutado esse vídeo até esse final. Eu vou falar agora a lição do dia 14 de dezembro, que é a lição da nossa escola bíblica dominical. Convido você, vou botar um vídeo separado, que esse aqui ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava. Né? A versão que é adotada, né, das Bíblias, que é adotada na Assembleia de Deus do Brasil, ela é a versão Almeida, que é uma versão muito boa, né? Existe a Almeida revisada e atualizada, a Almeida revisada e corrigida, né, que eu também gosto muito, né? Só que tem alguns trechinhos que você vai perceber que ela porque ela é traduzida para o português de Portugal e posteriormente para o português do Brasil. Então tem algumas partes, né, que tem algumas pequenas diferenças, tá? E a King James ela é um pouquinho mais difícil para o Antigo Testamento, especialmente, tá? Mas de toda forma a palavra de Deus não se perde em nenhuma dessas traduções que eu falei para vocês, tá? Mas eu escalaria, né, que todo mundo me pergunta e às vezes tem uns irmãos na igreja que até são mais antigos na fé do que eu, mas me perguntou, Dmitry, eu queria comprar a Bíblia cronológica, o que você acha? Né? Foi uma pergunta que eu recebi. Outros perguntaram, o que você acha da NVI, da NVT? Né? A NVI e a NVT são traduções boas, mas eu colocaria inferior à Almeida e inferior à King James. Tá? E para quem está iniciando ou quem não leu ainda a primeira vez, eu sugiro comprar essa Bíblia 365 para que ano que vem você possa ler ela inteiramente. Né? Então todo ali é dividido por datas, então dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, e aí ela começa em Gênesis, mas ao mesmo tempo começa em Mateus, né, que seria o primeiro evangelho, e tem um pouco de Salmos, Provérbios. Então no mesmo dia você lê 2, 3, até 4 capítulos, a depender do tamanho. Então numa leitura diária de 20 a 30 minutos, até o final do ano você consegue ler inteira. E se pular um diazinho também, você consegue resgatar no outro dia. Só não pode pular muito, né, atrasar muito, isso já aconteceu comigo também. Você acaba não conseguindo fechar o cronograma, mas se você finalizar o ano ali em outubro, até o começo do ano que vem você termina, né? Mas o mais importante é você ter a completude, porque acontecia comigo de ler a Bíblia e aí faltar, né, Cânticos eu não havia lido, Jeremias, né, vamos dizer, os profetas do Antigo Testamento, os maiores, né, especialmente ali Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, né? Então a gente às vezes lê Daniel, não lê Ezequiel, né? Ou lê Isaías, mas não lê Jeremias. Então a gente ter essa leitura completa é importante e ao mesmo tempo recomendo, né, para quem que é natural você almejar o episcopado, né? Nós precisamos querer falar a palavra de Deus e de uma forma completa e perfeita para aquele que quer ouvir. Então, quanto mais você, a nossa igreja, né, os filhos de Deus, essa manifestação, você tem que não só, né, beber mais leite, você precisa buscar, né, você precisa ter uma consistência, você precisa buscar mais de Deus também na sua casa, na sua vida, né? Não que ouvir a palavra no YouTube ou você ver alguns vídeos, né, de bons pregadores ou você frequentar a sua igreja, isso tudo é importante, mas buscar também a verdade diretamente na palavra de Deus, ela é essencial, né? Então leia a Bíblia, né? Minha última sugestão, leia a Bíblia de manhã, seja, né, se você busque dormir um pouquinho mais cedo para que possa acordar um pouco mais cedo. E aí você, nessa meia hora, né, antes de tomar o café da manhã, ore, né, que Deus revele as Escrituras para você e posteriormente você possa ter essa leitura, né, que o Espírito Santo, né, mostre para vocês o que Ele quis mostrar, né, para cada um e que a palavra seja colocada em seu coração, não apenas como teoria, mas que você se torne mais sábio, mais conhecedor da palavra e busque, né, fazer a boa e agradável vontade do Senhor. Gostaria de despedir os irmãos com a paz do Senhor e fiquem à vontade para ver os demais vídeos, né? Não deixa de curtir se você gostou do que foi dito aqui, seguir o canal, colocarei mais vídeos. Quanto mais curtidas e mais seguidores, mais vai estimular o meu ministério para que eu fale mais para vocês. Deus abençoe.